Aleluia. Hoje eu vou falar sobre uma palavrinha que está no livro de Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu quero dizer para os irmãos que esta passagem mostra a situação do qual o povo de Israel estava passando no tempo de cativeiro. Após passar muitos anos na condição de dominados pela Babilônia, quer dizer para os irmãos que esse povo começou a se sentir abandonado e distante do Deus Altíssimo, Senhor Todo-Poderoso. Aquele povo estava morto como nação, morto como um povo escolhido de Deus, e morto, irmãos, no mais profundo dos seus sentimentos. Eles sentiam-se como que rejeitados por Deus, e nesse sentido estavam totalmente sem esperança de mudança. Muitas vezes nós sentimos assim. E no meio dessa situação, quero dizer para os irmãos que é no meio desta situação que o Senhor leva o profeta a olhar aquela situação da forma como Deus a estava enxergando, e levá-lo a acreditar que ele continuava trabalhando mesmo após o desprezo do povo pela sua lei, e também a despeito de saber o que o povo pensava sobre ele com relação à sua ação naquela situação. Primeiro, quer dizer para os irmãos que Deus leva o profeta para um lugar a fim de lhe mostrar a situação que o povo estava passando e da sua tristeza. Mas como conseguir enxergar um vale de ossos secos? Você consegue enxergar um vale de ossos secos? Você tem passado por essa situação? Eu quero dizer que você só consegue enxergar somente por revelação de Deus para nós. Até aquele momento o profeta não conseguia enxergar os ossos secos, porque aquela era a visão de Deus e não a visão natural do profeta. Muitas vezes não era a visão natural do homem. Muitas vezes nós não enxergamos que nós estamos passando, e nós estamos passando. Os vales de ossos secos, irmãos, eles existem, mas estão encobertos muitas vezes para nós. É preciso muitas vezes da ação do Espírito Santo para que nós possamos ver e mudar algo em nossa vida. Só a ação do Espírito Santo, irmãos, nos vai fazer ver os ossos secos. O vale dos ossos secos aqui parece de pessoas que foram mortas em meio a uma batalha. E é o que muitos se perguntam quando estão em lutas: se Deus é comigo, como isto pode acontecer? Outros até dizem: eu vou desistir, já tentei várias vezes mudar, mas sempre continuo o mesmo. Tem pessoas, irmãos, que estão se enterrando vivos em razão de uma perda, de um sentimento ou de um fracasso. Quer dizer para os irmãos que os ossos sequíssimos indicam uma situação que perdura já há muito tempo e que aos olhos humanos não tem perspectiva de mudança. Mas se Deus levou o profeta para ver aquela situação, significa que Deus já estava contemplando aquele vale já há muito tempo. Deus não esquece de nós. Deus nos contempla a todo tempo. Quer dizer para os irmãos que Deus faz uma pergunta que ao mesmo tempo mexe com a fé do profeta na sua grandeza, e também testa qual o sentimento que aquela situação lhe causou. Quero dizer para os irmãos que a resposta do profeta ela é sábia e correta. Deus de fato fez uma pergunta para a qual ele já tinha a resposta. A presença do profeta no vale de ossos, irmãos, não era por acaso. Deus o levou ali porque ele seria um instrumento divino naquela situação. Jesus muitas vezes vai nos chamar para dar vidas a vale de ossos secos. Se era Deus dizendo para os ossos secos que eles seriam restaurados, por que só depois de Ezequiel profetizar sobre os ossos secos é que começou a haver ruído que indicava milagre? Eu quero dizer para os irmãos que quando ouvir o ruído, não pare de orar, pois é só o início da transformação que Jesus está começando a operar. Primeiro veio os ossos, depois sobre eles veio os nervos, então cresceu carne e depois houve peles sobre eles. Mas faltava, irmãos, o Espírito.
Finalmente Deus manda que se profetiza novamente para entrar neles o Espírito e eles tornar a viver. Para restaurar vale de ossos secos, Deus, irmãos, se utiliza de instrumentos humanos, como o profeta. Não devemos desanimar, pois muitas vezes Deus está operando silenciosamente, sem nenhum alarde. A palavra do Senhor, ela traz vida, irmãos. Faz existir aquilo que ainda não existe e cumpre todo o seu propósito. Eu quero dizer para os irmãos que após terminar a obra que pré-determinou, Deus mostra que sabe o que o povo diz dele. Mostra que a sua misericórdia é maior que a falta de esperança do povo. Vou repetir. Deus mostra que a sua misericórdia ela é maior que a falta de esperança do povo. Mostra que tem um propósito, irmãos, definido em mudar aquela história, em mudar a sua história. Mostra que apesar da situação que você está passando, muitas vezes de desgraça, ele continua tendo controle de tudo. Ele mostra que a verdadeira salvação, irmãos, vem somente das mãos dele. Mas quais são os vales de ossos secos em sua vida? Eles já são antigos? Não tem mais solução? Aos olhos dos homens é impossível haver mudança nessa situação? Eu quero dizer para você que saiba que Deus, Ele enviou Jesus Cristo para restaurar todos os vales de ossos secos e dar vida. Aleluias! Jesus Cristo, irmãos, Ele conhece o vale de ossos secos e sabe como torná-los à vida. Creia, Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer te transformar. Tome pelas mãos a mão do Senhor, que você vai ver que esses vales secos se tornarão em carnes e começarão a andar. E aquilo que se tinha tornado impossível para você, ele se tornou possível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.